Antes de começar a oração desse vídeo, quero deixar aqui no primeiro link da descrição um e-book com 10 passos importantes de como você ter uma família abençoada e estruturada, filhos bem educados e as finanças organizadas. Corre lá nesse link e adquira o e-book. Bom dia, graça e paz. O texto que nós vamos ler hoje está no livro de Lucas, capítulo 23, dos versículos 13 até o 24. Pilatos reuniu o chefe dos sacerdotes, as autoridades e o povo, dizendo-lhes: vocês me trouxeram esse homem como alguém que está incitando o povo à rebelião. Eu o examinei na presença de vocês e não achei nenhuma base para as acusações que fazem contra ele. Nem Herodes, pois ele o mandou de volta para nós. Como podem ver, ele nada fez que mereça a morte. Portanto, eu o castigarei e depois o soltarei. Ele era obrigado a soltar um preso durante a festa. A uma só voz eles gritaram: acaba com ele, solta-nos Barrabás. Barrabás havia sido lançado na prisão por causa de uma insurreição na cidade e por assassinato. Desejando soltar a Jesus, Pilatos dirigiu-se a eles novamente. Mas eles continuaram gritando: crucifica-o, crucifica-o. E pela terceira vez ele lhes falou: por quê? Que crime este homem cometeu? Não encontrei nele nada digno de morte. Vou mandar castigá-lo e depois o soltarei. Eles, porém, pediram insistentemente, com fortes gritos, que ele fosse crucificado, e a gritaria prevaleceu. Então, Pilatos decidiu fazer a vontade deles. Este é um texto bem conhecido da palavra de Deus, o momento ali em que Jesus foi julgado por Pilatos, o momento em que a multidão eufórica gritava e clamava pela crucificação de Jesus. Mas ciente da inocência de Jesus e desejando soltá-lo, mas com medo de desapontar a multidão, Pilatos ele acabou cedendo à gritaria da multidão: crucifica-o, crucifica-o. E ele perguntou à multidão qual que era o crime que Jesus havia cometido, mas ele não tinha resposta. Então, novamente, ele repetiu com convicção que Jesus não tinha feito nada de errado. E ele não via nada que em Jesus para que ele merecesse uma sentença de morte. Pilatos, ele queria que Jesus fosse apenas açoitado, mas a multidão exigia que Jesus fosse crucificado. E aquela multidão venceu. E Pilatos decidiu atender aquela multidão, ao invés de cumprir a justiça. Diante do clamor da multidão, Pilatos, ele desmoronou. Ele não se posicionou em favor da justiça. Ele se rendeu aos gritos daquela multidão para não ter que desapontar o povo e ter que enfrentar a raiva, a desaprovação e tudo aquilo, toda aquela pressão que o povo estava fazendo sobre ele. Mas, diferente de Pilatos, eu e você, como cristãos, nós devemos nos posicionar por aquilo que é certo, sem se importar com os gritos da multidão, sem se importar com a pressão que muitas vezes o mundo faz sobre as nossas vidas, mas tendo sempre a Bíblia como nosso guia. Que os princípios da palavra de Deus sejam para nós inegociáveis e que eu e você possamos determinar e ter as nossas convicções a respeito desses princípios, que são fundamentais para nós e que nós não devemos abrir mão.
que eu e você possamos estar preparados para enfrentar esse tipo de situação. Situações difíceis que vão exigir de nós um posicionamento, que vão exigir de nós que nós estejamos do lado da justiça, do lado da verdade, do lado daquilo que vai glorificar o nome do Senhor. Nós vivemos dias difíceis e cada vez mais nós seremos encurralados e colocados contra a parede, mediante aquilo que nós cremos, mediante aquilo que são princípios inegociáveis para nós. Que eu e você possamos nos posicionar e não nos deixar vencer pelo grito da multidão, como foi com Pilatos. Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra, Pai. Obrigado porque sabemos que o teu Espírito Santo nos fortalece e nos ajuda. Que nós possamos nos posicionar diante da tua verdade, diante da palavra do Senhor, diante dos princípios que o Senhor nos deixou na tua palavra. O mundo muitas vezes tem nos pressionado, nos encurralado, tem gritado aos nossos ouvidos, mas nós vamos escolher nos posicionar diante da tua presença. Pai, não permita que nenhum de nós fiquemos em cima do muro, mas que nós possamos decidir pela verdade, que nós possamos decidir pelos princípios do Senhor, que são inegociáveis para nós. Em nome de Jesus. Amém.